Salve, povo! Aqui quem fala é o N. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal de mistérios, curiosidades ou casos criminais. Dessa vez, eu vim trazer um vídeo sobre o rei do rock and roll, Elvis Presley. Mas antes de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve pro YouTube passar a divulgar mais e mostrar para mais pessoas que, assim como eu e você, curtem esse tipo de conteúdo. Muito obrigado. E agora, bora pro vídeo? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido a frase Elvis não morreu. Para algumas pessoas, essa frase quer dizer que o legado e a contribuição do cantor para o mundo da música permanece vivo até hoje. Mas existe também quem acredite fielmente que Elvis Presley está vivo e curtindo a sua aposentadoria em uma ilha paradisíaca pelo mundo. Em uma época em que o tradicionalismo era muito forte no mundo inteiro, Elvis surgiu como um rebelde, alcançando uma geração de adolescentes que queriam mudança naquela sociedade. Apesar da revolução que ele trouxe com a sua música e da morte dele ainda ter um ar de mistério até hoje, é mais do que comprovado que muita gente ainda carrega Elvis Presley no coração. E o cantor ainda permanece no alto de seu trono como o rei do rock and roll. Será que Elvis Presley realmente não morreu? Se você tem curiosidade de descobrir como Elvis Presley saiu de um motorista de caminhão para se tornar em uma das maiores lendas da música mundial, fica com a gente que esse vídeo está recheado de fatos incríveis sobre a vida do rei Elvis Presley. Apesar de carregar o título de rei, Elvis Presley nasceu em um lugar nada digno de nobreza em uma pequena cidade do Mississippi, chamada Tupelo. No dia 8 de janeiro de 1935, Elvis nasceu de um parto bastante complicado em uma casa de 2 cômodos que havia sido construída um tempo antes por seu pai, para receber ele e o seu irmão. Elvis Presley teve um irmão gêmeo chamado Jeremy Presley, que já nasceu sem vida devido às dificuldades do parto dos dois. O parto de Elvis foi tão complicado que por muito pouco o cantor também não nasceu sem vida, o que levou a sua mãe a ser super protetora com ele. Seus pais precisaram fazer um empréstimo para pagar o doutor que fez o parto dos filhos, pois Vernon, seu pai, vivia de fazer bicos pela cidade e Gladys era desempregada na época. Então eles não tinham dinheiro para arcar com o nascimento do Elvis e de seu irmão. E para piorar a situação da família, Vernon foi preso em 1938 por adulterar um cheque no valor de $4 naquela época, que hoje deve valer algo em torno de $80. Parece pouquíssimo dinheiro, mas foi o bastante para seu pai ficar preso por 9 meses. E também que o banco tomasse a pequena casa dos Presley por falta de pagamento. Elvis e sua mãe só sobreviveram naquela época devido à ajuda de alguns vizinhos e parentes da sua mãe. Apesar dos Presley viverem praticamente na miséria, a fé era o que mantinha eles sempre motivados para seguir em frente. Mesmo com todos os problemas financeiros, a família Presley sempre fazia parte da igreja evangélica e foi dentro do coral da igreja que Elvis teve seu primeiro contato com a música. Elvis cresceu e com seus 10 anos de idade começou a estudar pela escola de Institute em 1945. Ele foi considerado pelos professores como um aluno mediano, mas que sempre se destacava durante suas apresentações pela sua voz marcante. Sua voz era tão diferenciada que uma professora encorajou os pais de Elvis a inscreverem o garoto em um concurso estadual de música, que seria realizado na cidade onde ele morava. Então, em 3 de outubro de 1945, Elvis Presley fazia sua primeira aparição pública, conhecendo seu talento de artista. Você já deve imaginar como Elvis se saiu na competição, né? Então, se você chutou em primeiro lugar, você chutou completamente errado. Por ironia do destino, Elvis ficou em 5º lugar na competição e quase não teve destaque nenhum, voltando para sua casa com nem ao menos um prêmio de consolação. Já conformado com seu desempenho ruim, Elvis agora estava esperando pelo seu presente de aniversário, que aconteceria em alguns meses. Para a ocasião, o cantor havia pedido para sua mãe uma pistola de brinquedo ou uma bicicleta de presente de aniversário. Mas Gladys, com medo de que ele se machucasse, achou melhor dar um violão de presente para o filho. Então, com seus 11 anos de idade, Elvis Presley ganhou seu primeiro violão. Presente esse que ele passou a amar e se dedicar muito para aprender. E Elvis passou a ter aulas com seus 2 tios e o pastor da sua igreja para aprender a tocar o violão, além de se dedicar mais ao grupo musical de sua igreja. Em 1948, sua família se mudou para um conjunto habitacional em Memphis, com a esperança de terem mais oportunidades de emprego na cidade. E uma vez que já amava a música country e o gospel, conheceu mais um estilo musical na cidade, que acabou ganhando seu coração: o blues. O estilo musical era bastante presente na cidade de Memphis, e Elvis foi conquistado pelo blues não só no seu gosto musical, mas também na sua aparência. Ele passou a usar roupas mais chamativas e usar gel de cabelo e o penteado para trás. Montava aquele visual típico dele que você já deve conhecer bem, uma estratégia que ele utilizava muito na sua adolescência.
já que ele não tinha dinheiro. Elvis ia para a frente das casas de show, sentava na calçada e ficava ouvindo as músicas que tocavam no local. Na sua nova escola, Elvis não foi bem recebido quanto na anterior, por conta de seu visual bem diferente para os padrões dos anos 50, e por estar sempre andando sozinho, longe de outros jovens. E Elvis começou a sofrer alguns comentários pejorativos por parte de seus colegas. Na época, ele até ficou desencorajado por conta de uma professora de música. Ela disse que Elvis não tinha talento para cantar. E se você pensa que Elvis colocou isso em seu caminho, você está muito enganado. Ele foi logo atrás de encontrar outro instrutor de violão na cidade de Memphis. Ele encontrou Lee, que era um grande músico conhecido na cidade e que passou a instruir Elvis de uma forma mais técnica, ensinando alguns acordes e arranjos para pagar as aulas. Para pagar as aulas, ele passou a cortar grama para os vizinhos, recebendo cerca de $4 por dia. Em 1953, Elvis Presley se formou no seu ensino médio e foi trabalhar em uma fábrica de eletrônicos como motorista de caminhão. Buscando juntar dinheiro, ele queria guardar uma grana para pagar o estúdio musical onde ele iria gravar as suas 2 primeiras composições. Uma dessas músicas sendo de presente para sua mãe. O estúdio escolhido foi Hassan Records, que aceitou a proposta de Elvis, mesmo ele sendo um completo desconhecido. E para a sorte de Elvis, Sam Phillips, o dono da Sun Records, viu o potencial no trabalho do cantor e disse para sua secretária separar o nome do rapaz, porque ele tinha jeito para cantar blues. Apesar do interesse de ser cantor, Elvis não recebeu nenhum telefonema na época com nenhuma proposta. Ele voltou quase um ano depois, em janeiro de 54, para gravar mais 2 músicas no estúdio, mas dessa vez com uma abordagem mais profissional. E Elvis veio com o objetivo de levar a música a sério, e outra vez, ele recebeu foi um grande silêncio por parte da mídia. Suas músicas não estavam sendo tocadas nas rádios, nem mesmo uma vez. E já que ele não estava dando certo sozinho, Elvis resolveu arriscar tentar entrar em uma banda. Ele tentou 2 audições para as bandas e foi rejeitado nas 2. E em uma delas, o empresário até disse para Elvis para que ele continuasse dirigindo caminhões, porque como cantor, ele era um ótimo motorista. Para a sorte de Elvis e a alegria do mundo da música, em 5 de julho de 54, Sean Phillips lembrou dele e resolveu que Elvis se encaixaria em uma banda de blues que ele estava montando. Elvis então se juntou ao guitarrista Scott Moore e ao baixista Bill Black para realizar um teste com um grupo recém-criado. Durante o dia todo, o grupo ficou tocando música que já eram conhecidas de outros artistas para saber qual ritmo eles mais se encaixavam. A verdade é que nada combinou com o grupo e tudo que eles tocavam soava mais como um grupo genérico, como centenas de outros que já existiam. Faltava alguma coisa que destacasse aquele grupo dos outros, e para a sorte de Elvis, ele descobriu naquela noite. Quando ele já estava quase para desistir, simplesmente decidiu pegar a guitarra e começou a improvisar junto com Bill Black, uma versão de uma música chamada Detroit. O diferencial era que o ritmo soava bem mais agitado, e Elvis fazia danças e poses diferentes que ninguém nunca havia feito. Sean viu o potencial naquilo ali, e mal sabia ele que havia encontrado seu bilhete premiado naquela noite. 3 dias depois, Elvis foi acordado por um telefonema de uma rádio famosa. Ele ficou surpreso quando disseram que a sua gravação de Detroit estava tocando na rádio por 2 horas seguidas. De tantos pedidos feitos naquele dia, as pessoas não paravam de ligar pedindo a música e perguntando quem era aquele novo cantor com aquele jeito de cantar tão marcante. O resultado disso tudo você já imagina qual seja. Elvis Presley viu sua vida se transformar da noite para o dia. Ele passou de motorista de caminhão para uma das maiores sensações daquele momento. Podemos até dizer que Elvis Presley viralizou nos anos 50. O trio recém-formado se apresentou em um grupo pela primeira vez após 2 semanas da gravação. Até o momento, Elvis ainda usava o seu violão de criança, que ele havia recebido pelos seus pais, que foi vendido por ele por apenas $8 na época, e jogado no lixo pelo comprador. Por algum motivo, eu fico imaginando o rosto dessa infeliz pessoa, sabendo que o violão vale algo em torno de $400 milhões hoje. Com a fama repentina, Elvis passou a fazer shows por toda a cidade de Tennessee. Convites para se apresentar em rádios foram que não faltaram para ele nos últimos meses. Mas a sua primeira aparição na televisão só aconteceu em 1955, pelo canal CBS. Sua aparição na TV chamou a atenção do empresário coronel Tom Parker, que viu em Elvis e no grupo um grande potencial para serem lançados em todos os Estados Unidos. O coronel Tom Parker já era conhecido no meio musical por agenciar outros grandes músicos da época. Então, Elvis aceitou a proposta do empresário, buscando consolidar sua carreira com a influência de Tom. Elvis reincidiu seu contrato com a Sun Records para assinar com a RCR Records, que era uma produtora musical bem maior naquela época. Com seus 20 anos de idade, pela primeira vez na sua vida, Elvis não precisaria mais ter 2 empregos para se manter.
Então ele largou seu trabalho como motorista de caminhão e um ano depois, em março de 56, ele lançaria seu primeiro álbum pela nova produtora, que continha 5 músicas que ele havia gravado. Assim, um novo recorde com mais 7 novas produções. O álbum de estreia de Elvis se tornou o primeiro álbum de rock and roll a alcançar o topo da Billboard, ficando na primeira posição por 10 semanas seguidas e dando a visibilidade necessária para Elvis Presley se tornar uma estrela mundial. E Elvis já trouxe uma revelação naquela época nos Estados Unidos e no mundo, não só pela sua música inovadora, mas também pelo seu jeito único de dançar e de se portar em cima do palco para os jovens da época. Elvis havia se tornado um símbolo pessoal. Por outro lado, os adultos não nutriam muito carinho por ele, acusando Elvis de ser uma afronta aos bons costumes e aos padrões da sociedade. Em um de seus shows em Jacksonville, na Flórida, Elvis quase chegou a ser preso por um mandado de um juiz que acatou a denúncia de que ele estava corrompendo a moral do local. Em uma outra vez, na sua cidade natal, em Tupelo, a polícia da cidade teve que mobilizar um batalhão de policiais para conter uma multidão de pessoas que queriam chegar muito perto do Elvis. E apesar de todo o esforço das pessoas influentes e mais tradicionais, elas faziam de tudo para acabar com a imagem dele, e ninguém conseguiu parar o tsunami que foi a carreira de Elvis Presley. Tudo que ele tocava virava ouro na mesma hora, então o dinheiro acabou falando mais alto do que o orgulho de seus haters. Para vocês terem uma noção de como a mídia foi obrigada a abraçar o Elvis, existe um programa chamado Show de Ed Sullivan, onde Ed falou publicamente que nunca levaria Elvis para se apresentar lá. No final daquele mesmo ano, em 56, a TV assinou um contrato com Elvis por 3 aparições do seu show na televisão pelo valor de $50 mil. A primeira aparição de Elvis no show bateu um dos maiores recordes de audiência da TV americana, alcançando cerca de 60 milhões de espectadores, que dava mais ou menos 80% da audiência da televisão inteira da época. Com a carreira dele em pleno hype, Elvis ainda arriscou estrear como ator em um filme em 56, inspirado em uma de suas maiores canções. Já era de se esperar que, com o dom da música e a pinta de galã, Elvis Presley também faria sucesso nas telonas, e aconteceu exatamente como planejado, pois além da carreira musical, Elvis ainda teve uma carreira sólida no cinema durante anos de sua vida, participando de nada mais nada menos do que 31 filmes durante os anos. Com a carreira nas alturas e o bolso cheio de dinheiro, em 57, Elvis comprou o que seria um dos maiores legados até hoje, uma mansão de 55 mil metros quadrados em Memphis, chamada Graceland, e essa seria a casa que Elvis viveria o resto de sua vida com a sua família e sua propriedade. É hoje um dos maiores pontos turísticos de Memphis, estando tombado como um museu dedicado à memória do cantor. Por este lado, é atualmente o segundo local mais visitado por turistas nos Estados Unidos, ficando atrás somente da Casa Branca. Outra coisa que aconteceria também em 57, além da compra de Graceland, seria a maioridade de Elvis Presley, que naquele ano completaria 21 anos de idade. Além de Elvis Presley ter agora que cumprir deveres de um adulto, ele ainda teria mais uma obrigação: o alistamento obrigatório nas Forças Armadas Americanas. Apesar da fama e do dinheiro que Elvis tinha na época, ele não pensou em nenhum momento em pedir a dispensa do exército e fugir de sua obrigação de servir. Elvis fez questão de servir ao exército americano. O cantor só pediu que seu alistamento fosse adiado por 1 ano, pois estava gravando um de seus filmes. Nesse meio tempo, seu empresário, Tom Parker, também fez questão de que Elvis gravasse várias músicas novas que seriam publicadas enquanto o cantor estivesse alistado. O dia fatídico chegou em 24 de março de 58, quando Elvis chegou na base militar de Fort Sharp, no estado do Arkansas, onde ele passou a viver como recruta. Como você pode imaginar, a chegada dele foi quase um evento histórico, com milhares de pessoas assistindo o rei Elvis Presley perdendo seu icônico penteado para se adequar às regras do exército. Elvis recebeu treinamento por alguns meses, até que teve que voltar para casa por um motivo muito triste. Sua mãe, Gladys, ficou muito doente naquele ano e acabou falecendo por conta de uma hepatite que ela adquiriu. E Elvis era muito apegado à sua mãe. Seu falecimento afetou muito a saúde mental do cantor, e ele passou alguns meses de recluso na sua mansão. Por conta do seu serviço no exército, ele precisou voltar para o seu posto e foi realocado em uma base militar na Alemanha Ocidental, mais especificamente na cidade de Friedberg. Lá, Elvis descobriu 2 das maiores paixões de sua vida, o caráter e a sua esposa Priscilla, com quem ele se casaria 7 anos depois. Elvis ficou no exército por 2 anos, voltando para casa em 2 de março de 1960. Sendo liberado com a patente de sargento,
Ele chegou de trem em Nova Jersey, enquanto milhares de pessoas o acompanhavam de carro a fim de receber o seu ídolo. Finalmente em casa, depois de ter passado 2 anos no exército, você deve imaginar que ele voltou com uma sede para fazer shows e produzir músicas novamente, não é mesmo? Mas a verdade é que aconteceu exatamente o contrário. Alguns fãs e críticos de Elvis disseram que os anos 60 foram os piores anos da carreira do ator, e que nessa época ele não tinha nenhuma motivação para as novas composições, e que todas as músicas cantadas por ele pareciam mais do mesmo, salvo algumas músicas que eram realmente boas. A música de Elvis naquela época só vendiam muito ainda devido ao seu nome, porque não é qualquer um que carrega o título de rei do rock. Alguns disseram que Elvis ainda não tinha superado o falecimento da mãe. Outros disseram que o cantor passou a consumir muitos remédios pesados durante os anos 60. Há também quem diga que Elvis Presley já estava podre de rico e perdeu o entusiasmo pela música. A verdade é, 2 acontecimentos marcaram Elvis nos anos 60. O seu encontro com os Beatles e o seu casamento com Priscilla. Em 1965, os Beatles visitaram Elvis em sua casa para uma reunião entre os maiores daquela época. E essa foi a primeira e última reunião dessas lendas. John Lennon perguntou a Elvis Presley o porquê de agora ele só cantar músicas melosas para seus filmes e ter quase esquecido o rock and roll de verdade. Você deve imaginar a fúria de Elvis com essa pergunta, que foi bastante para o cantor mandar uma carta ao presidente pedindo que os Beatles nunca mais tocassem em terras americanas. Outro evento que marcou a vida de Elvis Presley foi o seu casamento com Priscilla, em 1968, com quem ele teve a sua primeira e única filha, a Lisa Marie Presley. Lisa Marie Presley tentou ser famosa como pai, mas acabou não conseguindo. Para conseguir a fama, ela teve o casamento supostamente arranjado com outro rei americano, o eterno rei do pop, Michael Jackson. Em breve farei um novo vídeo sobre a vida conturbada e a carreira de Michael Jackson. Voltando para a carreira de Elvis Presley, parece que, por mais que as palavras de John Lennon tenham doído no cantor, elas deixaram uma marca profunda em seu coração. E Elvis então decidiu que queria voltar a seu lugar de majestade como rei do rock and roll. Em 68, Tom Parker conseguiu uma apresentação digna de uma redenção para o rei do rock no canal NBC. A apresentação mais tarde virou um clássico da música americana conhecida como O Retorno de Elvis. Na ocasião, Elvis Presley exalava rock and roll, e muitas das pessoas que assistiam o especial viram no cantor aquele Elvis que tinha feito sucesso astronômico nos anos 50. O sucesso na apresentação fez com que o Elvis, que todo mundo conhecia, voltasse às mídias, e o cantor fechou um contrato firmado em $1 milhão com o Hotel Internacional de Las Vegas para se apresentar para os hóspedes do lugar. Essa época foi tão marcante na carreira do ator que até hoje você vê pelas ruas de Las Vegas centenas de pessoas com sósias de Elvis Presley, se apresentando nos locais mais famosos da cidade, no início dos anos 70. Ali foi marcado o declínio da carreira do cantor Elvis Presley, mais especificamente com a descoberta da traição de sua esposa Priscilla com seu instrutor de karatê. Em 72, deixado pela esposa e pela filha, fez com que ele ficasse cada vez mais afundado no uso de drogas e no consumo desenfreado de comidas extremamente calóricas. Elvis Presley tinha um abuso maior com fast food do que com qualquer substância química. Durante os anos que se seguiram, a aparência e o estado físico de Elvis já denunciavam o pior que poderia acontecer. O Elvis que subia nos palcos nos anos 70 lembrava vagamente aquele garoto cheio de vida que fazia as garotas irem à loucura com seu rebolado nos anos 50. Para você ter noção, Elvis comia no café da manhã um pão de 30 centímetros preenchido com bacon, manteiga de amendoim e geleia de morango, que somados juntos davam nada mais nada menos do que 8.000 calorias, sendo que um homem adulto precisa somente de 2.500 calorias por dia para viver muito bem. Outro produto que ele consumia desenfreadamente eram os remédios. Elvis abusava de calmantes, produtos para emagrecer e hormônios que passaram a destruir a saúde do cantor. Uma loucura pensar que uma pessoa consegue fazer tudo isso contra o próprio corpo e não morrer de uma hora para outra. A verdade é que morrer de uma hora para outra foi exatamente o que aconteceu com Elvis. Em 16 de agosto de 77, o mundo receberia a notícia de que o rei do rock and roll havia falecido de infarto fulminante na sua mansão de Graceland. Elvis foi encontrado no banheiro de sua suíte pela sua namorada Jean Golden. A morte do cantor pegou todo mundo de surpresa, porque, por mais que tivesse hábitos nada saudáveis e com o abuso de entorpecentes e comidas gordurosas, ninguém imaginava que Elvis Presley morreria tão novo no auge de 42 anos de idade. Seu caixão foi acompanhado por cerca de 80.000 pessoas até o cemitério Forest, em Hill Graceland, onde ele foi enterrado ao lado de sua mãe. Mesmo após sua morte, Elvis continuou fazendo sucesso digno do rei. Entre 1977 e 81, 6 de suas músicas ficaram entre o top 10 das músicas country americanas, e Elvis Presley
foi até reconhecido pela Billboard como o cantor com mais músicas no topo da lista inteira, desde que as produções musicais começaram a ser ranqueadas, alcançando o top 100 com 108 músicas durante sua carreira. Ele também chegou a ser indicado a 13 Grammys, levando 3 prêmios para casa, e com tantas premiações, já era mais do que esperado que o cantor acumulasse um patrimônio gordo durante os anos que antecedem a época de sua morte. Tudo girava em torno de 20 milhões de dólares. Para você ter uma noção de como seu nome continuava relevante até hoje, segundo a revista Forbes, Elvis Presley, em 2019, teria cerca de 30 milhões de dólares com a sua imagem e direitos autorais de suas músicas. E em 2020, ele ficou entre as celebridades que mais ganharam dinheiro durante aquele ano, mesmo 43 anos após o seu falecimento. Toda a sua fortuna e imagem são administrados atualmente pela sua filha e herdeira Lisa Mary Presley. E mesmo o cantor tendo perdido grande parte do seu brilho durante os anos finais de sua vida, a verdade é que Elvis Presley continua vivo até hoje com a sua contribuição ao mundo da música. Aquele garoto com um gingado diferente e a voz marcante que viralizou nos anos 50 é e sempre vai continuar sendo o eterno rei do rock and roll. E essa foi a história da lenda Elvis Presley. Por hoje, eu fico por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo.